Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association no Brasil, entidade que estuda o estresse, revelou que cerca de 30% dos trabalhadores no país são vítimas do burnout. Você provavelmente nunca ouviu falar sobre essa síndrome, mas no Viva Saúde de hoje, a psicóloga Patrícia Prigol nos explica como ela se manifesta no organismo. Aguarde, nós já voltamos. Bem-vindos ao Viva Saúde. Nosso assunto de hoje é uma síndrome ligada ao estresse no trabalho. Quem conversa conosco é a psicóloga Patrícia Prigol. Patrícia, bem-vinda ao Viva Saúde. O que é burnout? Bom, burnout é um termo psicológico que descreve, na verdade, um estresse laboral crônico, né? Também é usado na gíria inglesa, né, burnout, para poder descrever a queima de energia, uma espécie de combustão, né, que o indivíduo é acometido por um estresse crônico, basicamente ligado também à área profissional. Certo. Não somente, mas geralmente na área... gerado pela profissão. Vamos clarear um pouquinho mais. Ok. Isso. O que a pessoa sente? Sente falta de energia? O que significa esse queimar externo de energia? Exatamente. Na verdade, a pessoa entra num processo em que ela se sente consumida, né, física e emocionalmente. A pessoa se consome realmente, né, em termos assim da queima de energia, pela própria pressão do ambiente. Tem fatores também externos e internos que estão, né, associados a essa queima de energia. A sensação é de uma fadiga intermitente, né? Quer dizer, é um cansaço generalizado, a pessoa não consegue se livrar desse cansaço, é um cansaço crônico. É o estresse no último grau, né? Qual é a diferença do burnout e de um quadro depressivo, por exemplo? Ok. Como a pessoa pode fazer essa diferença? O diagnóstico da síndrome de burnout é bastante também delicado, né? Difícil. Há necessidade de que médicos e psicólogos estejam juntos nesse processo, até porque a depressão, ela é um dos sintomas, vamos dizer assim, né? Ela aparece a partir também do quadro da síndrome, né? Certo. E existem profissões mais propensas a ter essa síndrome, ou profissionais mais propensos a desenvolver essa síndrome? Inicialmente, vários estudiosos, né, determinaram o fator assim, dos cuidadores, né, a gente pode chamar. As pessoas que lidam diretamente com pessoas, né, estariam mais propensas à síndrome de Burnout. Por quê? Porque há uma ligação também afetiva a partir do momento que você tem como trabalho, né, o cuidado em relação ao outro, ou a questão da ajuda, né, que você tem que oferecer. Por exemplo, médicos, psicólogos, né, assistentes sociais, até mesmo bombeiros, policiais, comerciários. Então, num primeiro momento, essas pessoas que lidam diretamente com pessoas e que se envolvem nesse processo de cuidar do outro, estariam mais acometidas, né, pela síndrome. Porém, hoje, na atualidade, a gente vê vários pesquisadores dizendo que não somente esses profissionais, mas sim toda pessoa que estabelece como objetivo maior na sua vida o trabalho, né, e esquece de outras necessidades que qualquer indivíduo tem, como lazer, né, necessidades afetivas que possam estar ligadas à família, de outros também relacionamentos e vínculos que ela poderia firmar em outras áreas da vida dela. Então, quando ela determina como único foco da vida dela o trabalho, ela pode também estar suscetível à síndrome, né? Mas, Patrícia, hoje um conceito que se tem não é mais de estar empregado, mas de ser empregável, ou seja, empregabilidade, não é? Então, a maioria das pessoas que quiserem ter algum nível de segurança econômica, elas vão ter que agir exatamente como tu descreveste agora, ou seja, priorizar o trabalho. Por que umas desenvolvem a síndrome de Burnout e outras não desenvolvem?
Bem, na verdade, a gente tem que considerar os fatores externos, tá? Voltando um pouquinho ao termo para poder explicar melhor, burnout, na gíria inglesa, burn significa queima, né? Out, exterior. Então, há uma queima de energia em relação também a todas as atuações, né, da pessoa no campo profissional, né? Então, o que diferencia é o aspecto assim do envolvimento e da maneira de lidar também com o trabalho. Né? A diferença, apesar da gente estar vivendo, né, alta competitividade na nossa sociedade, quer dizer, o trabalho ele é importante, é muito importante, nós precisamos sobreviver a partir do trabalho também, mas se nós adoecermos, a gente não vai conseguir dar conta dessa demanda externa. A demanda interna é como eu lido com o trabalho, é como eu lido também com outras necessidades, como, por exemplo, a realização pessoal. Sim. Né? O quanto eu me realizo naquilo que eu estou fazendo. Sim. E o Ministério da Saúde, ele reconheceu essa síndrome como alguma coisa realmente que afeta a sociedade a partir de 99, né? As primeiras descrições da síndrome, elas são, no mundo, são também por essa época? Isso é um fenômeno recente ou só agora que foi identificado? Não, Já existia há muito tempo? Já existe desde 1970, né? Então, isso, na verdade, esses sintomas apareceram num grupo de médicos psiquiatras que trabalhavam numa clínica psiquiátrica, com pacientes com dependência química. Né? Então, o que acontece? Nesse contato direto com os pacientes, né, e o trabalho excessivo, uma carga horária expressiva, né, que então é o tempo todo se dedicando a esses pacientes, essa equipe acabou adoecendo, né, e apresentando todo esse quadro de fadiga excessiva, é um cansaço generalizado. São 3 fatores, na verdade, que são importantes de descrever aqui, que caracterizam a síndrome, né? O primeiro que a gente pode colocar na verdade, essa exaustão emocional e física, a qual leva a pessoa a não conseguir mais dar de si para o outro, né? Então, assim, mesmo no campo da educação, da saúde, onde o profissional que trabalha com pessoas, ele precisa se utilizar, né, de si mesmo, quer dizer, o instrumento de trabalho passa pelo profissional, passa pela pessoa, do médico, do psicólogo, a partir da relação médico-paciente, da relação psicólogo, enfim, psicoterapeuta e paciente, esse investimento que precisa ser feito no outro e na melhora, né, do outro, que a gente tem que considerar como não sendo mais possível, em função dessa exaustão, né, do ponto de vista emocional e físico. Um outro fator é a despersonalização. A partir do momento que eu não tenho mais para dar, porque é importante colocar aqui que não é um problema de caráter, não diz respeito a uma desmotivação, enfim, por não querer, né, estar presente ou se colocar ou se envolver, né, no trabalho, mas é não poder realmente dar. Há uma combustão, né? Então, na despersonalização, que é o outro fator que caracteriza a síndrome, a partir do momento que eu não posso mais dar, eu vou tornar esse processo, essa relação coisificada, ou seja, eu vou tratar o outro como um objeto. Sim. E vou me colocar como objeto também. Então, significa o quê? Cumprir apenas com o meu papel. Mesmo no cumprimento do meu papel, vai vir um terceiro fator, né, que é, na verdade, a falta de envolvimento por um baixíssimo, né, uma baixa tolerância também à frustração, porque nesse momento, por exemplo, a pessoa ela se vê extremamente impotente, né, incapacitada, não por não ter capacidade, né, de trabalhar, enfim, de se envolver no trabalho, de conquistar os resultados esperados, mas ela se vê impotente. Então, assim, dependendo, daí eu falava antes da demanda interna, de recursos internos, dependendo do limiar à frustração de cada um,
essa pessoa pode ter sérios problemas, por exemplo, de autoestima. Então, ela não consegue, ela se vê sem saída, né? Ela não pode dar mais, ela não consegue se envolver mais, e a única saída que ela encontra é, como eu dizia antes, entrar num processo de coisificação, ou seja, se colocar como objeto e tratar o outro muitas vezes como objeto, numa espécie assim de frieza e distanciamento, né, afetivo. Tá? E isso, essa situação toda costuma ocorrer mais em pessoas que trabalham sozinhas ou em equipe? Ou não tem diferença nenhuma? Não há diferença porque, na verdade, mesmo dentro de uma organização, né, de uma empresa ou de uma instituição, trabalhar em equipe, dependendo da demanda externa, dependendo das políticas da empresa, por exemplo, né, se há uma alta exigência, uma pressão constante por resultados, avaliações constantes, então se a equipe tem que apresentar, por exemplo, né, resultados de excelência a todo momento e a todo custo, essas pessoas vão adoecer também, né? É importante colocar aqui que, aparentemente, essas pessoas se mostram apáticas, elas se mostram distantes, desmotivadas, elas acabam se isolando do grupo, né? Então, confunde um pouco o diagnóstico entre depressão, estresse e síndrome de Burnout, né? Então, é por isso que é difícil, às vezes, buscarmos um diagnóstico diferencial e um tratamento correto, né? O termo, na verdade, Burnout, ou a própria síndrome, apesar de ter sido já os primeiros sintomas relatados desde 1970 e reconhecido em 1999, é um termo que eu considero um termo moderno, né? Nós vivemos isso há muito tempo. Eu digo que é um termo, entre aspas, novo, né, que está na moda, mas que está aí para chamarmos, né, a atenção das pessoas e para a gente também poder se dar conta de algumas coisas que, na verdade, se repetem, né? O que a pessoa perde nesse momento quando ela está na síndrome? Ela perde, né, eu diria assim, a sua própria identidade, ela perde o sentido da sua existência, o sentido com relação ao trabalho, a sua realização, quer dizer, ela vai se distanciando de si mesma, numa espécie de vazio, né? Então, esse sentimento, esse vazio que nós experimentamos desde os tempos aí antigos, né, nada mais é do que a própria síndrome de Burnout, nos mostrando que a gente precisa voltar para dentro de si mesmo novamente. Certo. Patrícia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Um instantinho só, nós já voltamos. Voltamos a conversar com a psicóloga Patrícia Prigol sobre a síndrome de Burnout. Patrícia, uma pessoa que esteja com a síndrome de Burnout, ela é capaz de contaminar outras pessoas de uma maneira patológica, não só por desmotivação, mas colocar o restante das pessoas que convivem com ela também na síndrome? Bem, a gente tem que considerar os recursos internos que cada indivíduo, que cada pessoa dispõe, né? Que recursos internos são esses? São as funções de ego, né? Quer dizer, é a capacidade de poder dar conta da demanda externa e da demanda interna também. O que é a demanda interna? São as nossas fantasias, talvez os nossos medos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Uma pessoa que tenha preservado, né, os seus recursos internos, mesmo dessa forma, ela pode sim se sentir afetada, né, por um colega de trabalho, por alguém que está aí próximo e que esteja vivenciando esse quadro, né? Claro que alguns, num processo de identificação até projetiva, eles podem se sentir muito mais afetados e podem até iniciar esse processo. Certo. Tá? E me diga uma coisa, esse processo, pelo que tu descreveste, ele é um processo que demora até que a pessoa consiga dar-se conta disso. Essa demora pode tornar crônica a situação, irreversível ou não? É importante alertar as pessoas de que o que nós sofremos hoje, né, de uma dificuldade que está relacionada
a nossa capacidade de nos observarmos, né? Então, a gente está sempre dentro dessa questão da competitividade, da demanda que vem pela nossa sociedade, de estar sempre voltado para o trabalho, para as aquisições, né?